Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões do mundo da cultura. Célio Turino, é um prazer tê-lo aqui em mais esse Redemoinho. O que você nos conta desse mundo cultural? Salve, Eleonora, Rodolfo. Uma satisfação estar aqui novamente. Hoje, creio que uma pauta obrigatória no mundo da cultura é falar sobre o falecimento do Paulo Sérgio Rouanet, que se deu ontem. Ele faleceu com 88 anos de idade, né? E eu tive a oportunidade, quando secretário de Cultura em Campinas, lá atrás, em 90, 92, eu estive na solenidade em que ele apresentou e sancionou a Lei Rouanet, né? Ele era secretário especial de Cultura e o governo era do presidente Collor, né? E, e acompanhei um pouco, né, a trajetória do Paulo Sérgio Rouanet, que eu creio que ele ficou mais conhecido pela lei, que leva o nome dele, né, pela Lei de Incentivo à Cultura. No entanto, antes de falar dela, eu queria dizer que ele foi um grande intelectual brasileiro. O Brasil perde um dos grandes pensadores que nós tivemos, um grande pensador sobre o iluminismo, sobre a teoria crítica. Inclusive, o Paulo Sérgio Rouanet, ele foi um grande tradutor, além de ensaísta, né? Fez uns 15 livros, creio que mais ou menos isso, publicou, né? E não só no Brasil, em vários países, em alemão também. Ele foi um grande tradutor do alemão. Muito do que nós conhecemos da obra do Walter Benjamin foi resultado da lavra do Paulo Sérgio Rouanet, enquanto tradutor. Por isso ele, inclusive, ganhou o prêmio Goethe. E também do Habermas, né? Tem grandes discussões, ensaios, também traduções que ele fez, além de outros autores, né? Então, o Brasil perde um grande pensador, é, bastante, digamos, naquela lavra do liberal progressista, digamos assim, né? No verdadeiro sentido do termo, né? Então, nós perdemos esse grande pensador. E também deixou um legado na cultura que é inquestionável do ponto de vista da representatividade. Há discussões a respeito da própria aplicação da Lei Rouanet, mas ela tem marcado o país nas últimas 3 décadas, já são 30 anos de aplicação. Particularmente, à época, eu estava como secretário de Cultura em Campinas, era bem jovem. Nós criamos uma lei que foi num sentido oposto, que ela reservava 0,5% das receitas líquidas correntes do município, na época dava uns US$ 500 mil, para o Fundo Municipal de Cultura. Foi algo que foi na contracorrente dessa linha de políticas de renúncia fiscal, que graçaram em vários lugares do país, né? Como a Rouanet como principal expressão, mas em São Paulo houve um pouquinho antes disso a Lei Mendonça, que era a renúncia fiscal em torno do ISS, e essa discussão ela pauta o debate do financiamento da cultura até os dias atuais. Ali em Campinas, nós definimos um outro caminho, que era esse, do orçamento direto, próprio, né? E pudemos financiar vários projetos, mas não é o tema do debate hoje. O que eu queria dizer sobre o significado da Lei Rouanet é que ela tem sido, nas últimas 3 décadas, a principal fonte de financiamento das artes e da cultura no país, investindo aproximadamente R$ 1,5 bilhão. E é um recurso que ele tem algumas controvérsias quanto à aplicação, mas ele tem uma efetividade, não somente no financiamento da produção e circulação de obras artísticas, como, sobretudo, na manutenção de grandes equipamentos culturais, museus,
restauração do patrimônio histórico do Brasil, e isso tudo é muito significativo. Todavia, essa lei ela não foi pensada apenas nessa dimensão do mecenato, da renúncia fiscal. Ela tinha um tripé. E a única parte que foi efetivamente aplicada, e bem aplicada, foi essa mais voltada para o mercado e para a renúncia fiscal. Aí as pessoas confundem. Mas a lei, tal qual pensada pelo Sérgio Rouanet, ela previa também, ela criou o Fundo Nacional de Cultura, que tem recursos, tanto que a Lei Paulo Gustavo agora, ela busca destravar os recursos do Fundo Nacional de Cultura, acumulados ao longo de ao menos 2 décadas, o que dá mais de 4 bilhões de reais, e que é um recurso que tem sido contingenciado por esse governo, e também governos anteriores também seguravam o recurso. Mas isso é resultado da Lei Rouanet também, Fundo Nacional de Cultura. E uma outra perna da lei era o FICART, que era um fundo de investimentos, aí no mercado de ações, no mercado ativo aí, capitalista mesmo. Para quê? Para grandes empreendimentos de cultura. Poderia ser uma produção de um musical, uma produção de um filme com um orçamento mais elevado, ou criação de salas de espetáculos, essas que nós conhecemos, grandes, né, com financiamento privado. Elas teriam um mecanismo que seria equivalente a uma venda de ações, né, de ativos, com retorno para os investidores. Também dentro da engenharia, pensada na Lei Rouanet, a partir do sistema em que nós vivemos, que é o sistema capitalista, era algo engenhoso, que não foi aplicado, nem essa dimensão, e a dimensão do Fundo Nacional de Cultura também, ela nunca chegou a ter a mesma proporção da renúncia fiscal. Para que as pessoas tenham uma ideia, a política pública que mais ampliou os recursos via Fundo Nacional de Cultura, até hoje, na história do Brasil, foi exatamente o programa Cultura Viva e os pontos de cultura. Nós chegamos a uma dotação em 2010 que seria de 200 milhões de reais, 210 milhões, que apesar disso não foi realizado. O realizado, aí eu posso dar o dado de cabeça, que foi enquanto eu estava como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. Em 2009, o realizado foi de 110 milhões de reais. Isso significava algo em torno de 10% da Lei Rouanet à época, que girava em torno de 900, 1 milhão, talvez 1 bilhão, talvez um pouquinho mais que 10%, mas não muito, coisa de 12%. Mas só para que as pessoas tenham também uma dimensão. Em 2009, 10, nós alcançamos 3.500 projetos, pontos de cultura no Brasil. A Lei Rouanet, em média, transitava com 4.000 projetos contemplados no ano, só que com recursos 10 vezes maiores que esse. Daí surge um espaço para muitas críticas em relação à Lei Rouanet, não é? De que ela é concentradora no eixo Rio-São Paulo, ela é concentradora em termos de quantidade de projetos e a especificidade deles, porque eles dependem de uma lógica de marketing privado, não é? A decisão é dos patrocinadores, das empresas. O proponente apresenta um projeto, ele é analisado pelo Ministério da Cultura, por pareceristas, acompanhamento técnico, aí ele é liberado para captação, aí o proponente vai atrás do captador, que é uma empresa privada, ou seja, o critério último, ele é privado, ele é mais de retorno mercadológico ou de apelo cultural, mais geral. Não vamos dizer que todo o financiamento privado seja só naquela relação de marketing mais direto, não é? Há muitas empresas que financiam museus, planos anuais de instituições culturais, e que
é um aporte bastante significativo. Mas, enfim, o raciocínio ele é mais do mecenato mesmo e privado. Mas, para compensar, nós teríamos o Fundo Nacional de Cultura, que aí sim cabe avaliar que, ao longo dos anos, se investiu pouco no Fundo Nacional de Cultura. Eu penso que, para um futuro governo, tão importante quanto manter a Lei Rouanet, com aperfeiçoamentos, mas também criar uma equivalência orçamentária entre o Fundo Nacional de Cultura e o mecenato, que é o que as pessoas comumente chamam de Lei Rouanet, né? Mas, como eu disse, ela tem um tripé, né? Mas o que mais funcionou foi esse do mecenato. Quanto isso significaria? É um aporte de aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais por ano. Em 2020, a Lei Rouanet chegou a isso, 1 bilhão 400 e alguma coisa, bem perto de um bilhão e meio, né? Ou seja, a grande luta não seria para tirar a Lei Rouanet ou diminuir a Lei Rouanet, mas para transformar o Fundo Nacional de Cultura, colocá-lo num patamar equivalente ao da Lei Rouanet, no mínimo, né? Aqui está um pouquinho mais... Põe no equivalente. E aí, quem sabe, ir ampliando a partir desse patamar, de modo que a seleção via recursos públicos diretos, mais de equilíbrio na relação entre sociedade e mercado, né, elas se fizessem por recursos diretos do Estado. Em aperfeiçoamento da Lei Rouanet, muito se buscou, houve muitas consultas públicas, encontros, sempre se fala da necessidade de aperfeiçoar a Lei Rouanet. As soluções, elas são possíveis de acontecer e necessárias. Sempre é bom que ocorram aperfeiçoamentos, mas é preciso entender a natureza do mecenato, que é essa. Então, nós não vamos impedir muito que isso ocorra. Eu já vou dar uns exemplos sobre isso, né? Nesse aperfeiçoamento, o que poderia ser feito? Eu acompanhei, não era a minha área de atuação no Ministério da Cultura, mas acompanhava o processo burocrático, não é? de aprovação dos projetos. E quero dizer a vocês que é um processo insano. Para que as pessoas tenham uma ideia, aí eu vou usar os dados de mais de 10 anos, que é quando eu estava no Ministério da Cultura, por ano, entre 2007, 2008, 2009, 2010, eram apresentados 20 mil projetos. Desses, apenas, no máximo, 4 mil projetos conseguiam captar recursos. E havia uma estrutura absurda. Creio que mais de 100 funcionários para receber esses projetos, mais os pareceristas independentes contratados, que eram também as centenas, né? Agora, vocês imaginem uma estrutura burocrática organizada para apreciar 20 mil projetos por ano, quando apenas 20% disso chegava a se realizar, a captar o recurso. Então, pensem no desperdício de custo, de trabalho, não só da estrutura no Ministério da Cultura, como, sobretudo, dos proponentes, do povo que faz os projetos, que deposita ali seus sonhos, que, ao invés de investir sua energia no processo criativo, tem que passar o ano fazendo projeto, respondendo diligências, buscando patrocinador e não conseguindo captar um único real. Às vezes 1 ano, 2 anos de trabalho insano que não se realiza. Essa estrutura ela podia mudar, e até por alterações infralegais internas de gestão. Exemplos disso. No período do Gil e também do Juca, se estimulou que grandes empresas, como Petrobras e até outras privadas também, fizessem editais públicos para patrocínio de projetos. Pois bem, no entanto, a empresa realizava o edital, a Petrobras, em várias categorias,
Mas para se inscrever, o proponente tinha que ter o projeto aprovado na Lei Rouanet. Mas a média de projetos que seriam selecionados num edital desses era de 1 para 50, 1 para 40. Então, percebam também o desperdício de trabalho, de energia, em que entre 40 projetos, apenas um é contemplado. Os outros 39 passaram pelo mesmo processo. Você poderia fazer uma medida simples para resolver isso, aprovando diretamente o edital da empresa, e não o proponente do projeto. Aí o edital é que teria o benefício da renúncia fiscal. Isso reduziria muito o trabalho na ponta e também burocrático no Ministério da Cultura. Uma outra medida que deveria ser tomada, e aí volto a fazer a defesa do Sérgio Rouanet, no início a lei não previa a isenção de 100% na verba patrocinada, ela tinha um outro limite, que creio que era entre 80% e 85%. Ou seja, se é um mecenato privado, ela tem que estimular que entre dinheiro novo, dinheiro efetivamente do marketing da empresa, que não vai ser debitado pela renúncia fiscal. E quando isso aconteceu no governo do Fernando Henrique, se criou uma alíquota de isenção de 100% para projetos incentivados. Aí não faz muito sentido. Lamentavelmente, essa alíquota foi mantida. O correto seria reduzi-la, reduzir para 80%. E, com isso, nós teríamos um aporte novo de recursos, que é um recurso efetivamente privado. Ou seja, a empresa patrocina um projeto, 80% desse valor ela pode debitar do seu imposto de renda e ela aporta ao menos 20%, né? Não é um valor muito grande, mas ele é significativo no cômputo geral e até para o raciocínio, para a ideia do mecenato, né? Um mecenato efetivo. Também daria um acréscimo de recursos para a cultura, de forma geral, no valor de 300 milhões de reais. Isso no patamar de 1,5 bilhão de renúncia fiscal. O que é também um recurso considerável, né? Com isso, uma outra medida, né, para evitar um pouco evitar essa concentração de mercado e que se dá no eixo Rio-São Paulo e das maiores capitais. Essa é da natureza dessa categoria do mecenato mesmo, né? Mas o que se poderia trabalhar, isso já existe uma segunda categoria de renúncia fiscal que é menor, que ela poderia ser algo em torno de 65%, e o aporte privado deveria ser de 35%, né? Então, teríamos duas categorias. Uma categoria com 80%, que seria para projetos de manutenção de corpos artísticos estáveis, patrimônio histórico, manutenção de instituições e projetos periféricos, na periferia, projetos em territórios de identidade, indígenas, quilombolas, a região amazônica, com custo amazônico, aí ela poderia entrar totalmente no maior índice de renúncia, independente da natureza do projeto. E aí aqueles projetos mais, digamos, de turnê artística ou de teatro, de circulação, com espetáculos de maior apelo de público, ela teria uma renúncia menor, que é o que já ocorre hoje, né? Mas aí a gente faria uma equalização nessa proporção. Isso permitiria uma melhor distribuição. E são medidas todas elas possíveis de se tomar, independente, inclusive, de legislação. Por último, um índice nacional de custos da cultura, como existe o índice nacional de custos da construção civil. Já existem alguns parâmetros, mas eles não são atualizados e são muito irregulares, e, para vocês terem uma ideia, se usa padrão de custo de 2012, ainda hoje, no antigo Ministério da Cultura, né?
o que não faz o menor sentido. É possível atualizar esses índices. Com isso, se possibilita com que o proponente de um projeto já saiba exatamente quanto que ele vai colocar de orçamento para ser incentivado, e também em outros projetos, né? Em projetos do Fundo Nacional de Cultura, em editais e tudo mais, com parâmetro mais equilibrado. Vejam que eu fiz aqui uma coluna, né? Eu acho que é um mês atrás, né? Falando sobre esses custos absurdos dos espetáculos sertanejos, né? Com recurso municipal. Então, na verdade, o índice de custo da cultura ele permitiria a equalização disso de uma forma muito eficiente. Daí, como se contrapor assim, também a distribuição regional. Ali é muito concentrador, então por que não aproveitarmos a experiência com a Lei Aldir Blanc, que já fez uma pré-distribuição aos estados e municípios a partir de um cálculo, que era o 80-20, né, 80 proporção da população e 20 fundo de participação nos estados e municípios, e fundo de participação nos municípios também, por que não pegar uma parte desse recurso total da renúncia fiscal e jogar para que ela seja decidida nos estados? E segundo a base de cálculo de transferência de recursos que nós fizemos para a Lei Aldir Blanc. Fui eu, inclusive, que ajudei a fazer essa base de dados, de cálculo, junto com a assessoria da deputada Jandira Fegali. E ela se revelou bastante eficiente. Poderíamos usar, por exemplo, 1/3 do valor, 1,5 bilhão de renúncia fiscal para a Lei Rouanet, dos quais 500 milhões seriam distribuídos para os estados, aí não cabe para os municípios, né? Porque senão distribuiria muito, ficaria para os estados, assegurando, portanto, que a lei seria melhor aplicada regionalmente, também diminuindo o trâmite burocrático, porque aí seriam projetos de alcance a partir de até um valor, com alcance mais estadual, né, que seriam analisados no próprio estado, com uma vantagem também. Há estados que têm as suas leis próprias de incentivo, como São Paulo, que tem o PROAC, ICMS. Aí se consegue equalizar, então o projeto ele pode usar as duas leis, mas numa aprovação só, uma parte do recurso por uma lei, uma parte por outra, então se diminui o trâmite. Aí o trabalho e a função do Ministério da Cultura, na área do fomento, fica mais o da concepção, da ordenação e da análise dos grandes projetos, e o próprio processo de prestação de contas, que um outro dia eu posso fazer uma coluna sobre isso, para mostrar como é possível reduzir em muito os trâmites burocráticos da prestação de contas. Por que eu tratei dessa questão? Porque qual é a função social das artes e da cultura, e dos artistas e das artistas? Apresentar arte e cultura para a sociedade. No entanto, se a própria sociedade os retira dessa função e faz com que o grosso desse trabalho seja preparatório em procedimentos burocráticos, o que está acontecendo? Nós, enquanto sociedade, estamos perdendo aquilo que de melhor esses artistas, essas artistas têm a oferecer para a sociedade, que é exatamente a produção da sua arte. Por último, queria falar da Lei Aldir Blanc e da Paulo Gustavo. Amanhã tem a votação do veto, para que se consiga derrubá-lo. Já faz um mês que o presidente vetou essas duas leis, que vão representar um grande aporte de recursos para a cultura. No caso da Aldir Blanc 2, por 5 anos, no valor, a partir desse ano, de 3 bilhões de reais, podendo ser reajustado nos anos seguintes, né? A Paulo Gustavo também será um aporte muito grande, ela destrava recursos do Fundo Nacional de Cultura, na ordem de 4 bilhões de reais, recursos que só pode ser usado na cultura e que hoje está travado, então é muito significativo derrubar esse veto, mas já houve 3 adiamentos no governo federal. Está havendo uma ampla mobilização de base, sobretudo a partir da experiência dos pontos de cultura
e da cultura viva, inclusive com um mapa de voto. E eu queria aqui dar o mapa de voto para a derrubada do veto para amanhã. Já 188 deputados e deputadas comprometidas em derrubar o veto amanhã. No entanto, são necessários 257 votos. Faltam ainda 60, quase 70 parlamentares a se comprometerem. Mas aqui são os que textualmente se comprometeram, né? E esse 257 é o patamar mínimo para derrubar um veto presidencial. No Senado, já 31 senadores e senadoras comprometidos com a derrubada do veto. No entanto, faltam o necessário são 41 votos, ou seja, faltam ainda 10 senadores. Aí faço um apelo para quem participa quem está acompanhando essa coluna, que ajude na mobilização, no contato, não falando com os de sempre, né? Os do nosso campo, mas abrindo diálogo com quem não é exatamente do nosso campo, e para conseguir garantir a derrubada do veto. E, por último, por que isso é tão significativo? Vejam só um exemplo aqui. A lei Aldir Blanc, o que ela conseguiu aplicar em termos de recursos? Foi o maior programa de descentralização de recursos da cultura na história do país. Antes dele, só a Cultura Viva tinha chegado a isso. O Sudeste, quanto teve de recursos? 35% dos recursos totais. No entanto, a população do Sudeste é de 42% em relação ao país. O Nordeste, 31%. Mas aí a porcentagem populacional do Nordeste é de 27,7% do país. O Sul, 12%, 12,4%, quando o percentual de populacional é de 14,3%. Percebam como vai se fazendo a equalização? O Centro-Oeste bateu na trave, 7,4% de população e 7,4% de recursos. E o Norte, 8,4% de população, 12,4% de recursos. Ou seja, é aquela base de cálculo que eu falei para vocês. Ela tem a possibilidade de criar uma equalização muito melhor. Aqui, custo amazônico, no caso do Norte, então se repassa um recurso maior, no Nordeste a mesma coisa. Estados que têm mais recursos, eles têm um aporte menor que o per capita da sua população, mas também porque eles têm outros meios e outras formas de arrecadação, mas que não foge muito, né? E, por último, aqui num comparado, já que eu falei da Rouanet, né? A Rouanet, em 2020, são dados do Fórum do Observatório da Cultura da Bahia e do Fórum de Secretários Estaduais da Cultura, de Cultura. A Lei Rouanet, ela financiou 3.250 projetos em 2020, 3.254, para ser preciso, a uma média de R$460 mil por projeto. Enquanto a Lei Aldir Blanc, só na parte dos estados, que os estados ficaram com 1,5 bilhão, que é o mesmo valor da Rouanet, inclusive, ela financiou 62 mil projetos, 62.264, num valor médio de R$ 24.088, ou seja, foi muito mais distribuída. Se nós juntarmos a isso o que foi para os municípios, que eu estimo em mais uns 100 mil projetos, aproximadamente, porque foram 4.700 projetos, 4.700 municípios, né? Nós chegaremos ao índice aí de 150 mil projetos. Ou seja, se nós conseguirmos criar uma política de fomento à cultura que seja equalizada e bem distribuída, pode-se atender todos. Desde aquela peça musical, aquele filme mais comercial, aquela turnê musical mais de experimentação, ou uma orquestra, passando também por uma de apelo mais comercial. Enfim, a cultura é boa quando cabe todo mundo, e é possível construir políticas públicas em que caibam todos, porque a cultura ela está presente em tudo e em todos. Obrigado. Legal.
Muito obrigado, Célio Turino, por sua participação aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite aqui no Tutameia, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje conversamos sobre cultura, amanhã vamos falar sobre as mobilizações dos movimentos populares, com a participação de João Pedro Stedley, do MST. Célio, muito obrigado. O pessoal que está acompanhando... Eu que agradeço. Eu percebi agora que eu falei demais, né? Deu meia hora. Os próximos vai ser mais coisa. Como é que tinham muitos números? Tem que pôr tudo de cabeça. Assim. Legal. Então, boa tarde, Célio. Boa tarde, pessoal. Tchau. Boa semana. Tchau. Um abraço.